Muito bem. Pronto, então eu vou iniciar as hostilidades. Portanto, como sabem, nós temos realizado com alguma regularidade estas Smart Discussions, que no fundo pretendem ser, como o próprio termo diz, discussões inteligentes. A inteligência começa antes de mais no convidado e, portanto, a exemplo de outras sessões, nós temos hoje um convidado que dispensa apresentações. Todos nos habituámos há muito tempo a admirar o Ricardo Reis, o professor Ricardo Reis, primeiro porque é um português e um portuense em particular de Gema. Ele tem feito uma carreira absolutamente notável do ponto de vista académico, tem-nos brindado todos os sábados agora sextas-feiras, com análise de profunda reflexão no Expresso, e é conhecido também pelos trabalhos de excelência que tem feito junto de instituições de relevo em termos internacionais e globais. O desafio que foi colocado ao Ricardo foi de fazer connosco aqui uma pequena reflexão à volta daquilo que é a necessidade de hoje as organizações, sejam elas públicas, privadas, internacionais, nacionais, as empresas, as instituições académicas, os cidadãos em particular, apostarem muito no conceito de competência, qualidade de gestão, novas formas de colaboração, no sentido, de certa forma, de podermos, neste pós-pandemia, criarmos mais valor e mais competência global. Vamos, como sempre, ter dois momentos. O Dr. Ricardo Reis fará a sua intervenção, penso que recorrerá alguns status de apoio, e depois teremos uma open discussion. Eu agradeço, conforme é habitual, coloquem no chat a vossa intenção de colocar uma questão ou comentário, e eu depois gerirei em função do tempo que temos, como é habitual, e agradecia também, isso é que é importante, que colocassem de facto os alto-falantes durante a apresentação e durante a sessão desligados, para não termos aqui, neste modelo novo de plataformas digitais, nenhum impedimento. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, é um prazer de facto tê-lo aqui consigo, e o palco é seu também, como gosto. Muito bem, muito obrigado. Eu vou tentar mostrar aqui uma pequena apresentação para poder orientar os meus pensamentos. Não vou, como é habitual essas coisas, responder exatamente àquilo que, com a sua amabilidade, o Jaime Quezada no seu convite me pediu para fazer, mas vou estar suficientemente perto para, supostamente, pelo menos, falar do que sei um bocadinho mais, se bem que, tendo em conta esta audiência, obviamente que, e falar eu de empresas portuguesas, quando temos tantos empresários aqui na audiência, obviamente que vários de vocês sabem bastante mais do que eu sobre alguns dos pontos que vou falar. No entanto, espero pelo menos enquadrá-los de uma forma que usa uma discussão interessante e animada depois desta intervenção inicial. Muito bem. O que eu achei que seria útil fazer nesta minha intervenção inicial era refletir um pouco sobre quais serão os grandes desafios para as empresas portuguesas no mundo pós-Covid, se quiserem, 2022, 2023. Vou falar com certeza a um nível relativamente geral, não de uma empresa ou outra em particular, e sem dúvida que os desafios, como sempre, não são os mesmos para todos, e o que para uns são os desafios, outros são oportunidades. O que, aliás, vai fazer grande parte da minha apresentação. Mas deixem-me começar com alguns factos, tendo em conta, e claramente, estes factos vêm dos dados que começam a surgir do Reino Unido, dos Estados Unidos, sobretudo alguns da Alemanha, simplesmente porque são os países onde os dados são recolhidos de uma forma mais célere, e que me permitem, por isso, começar a apontar algumas tendências. Suspeito que os factos serão semelhantes em muitos dos países europeus também, mas fica, de qualquer forma, essa ressalva. Quais são esses factos? Em primeiro lugar, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, um conjunto de colegas meus, sobretudo com a colaboração de um Banco Central, a Reserva Federal de Atlanta nos Estados Unidos e o Banco de Inglaterra aqui em Inglaterra, já aqui há uns 3, 4 anos começaram a realizar os inquéritos muito frequentes às empresas. Consiste no fundo, e espero que isto também seja feito em Portugal e que o Banco de Portugal vos chateie a alguns de vocês aqui, em uma vez por mês receberem um pequeno inquérito com umas opções online para poderem nos dizer a todos o que é que sentem em relação ao vosso negócio e ao que está da economia, e com isso podemos ter uma melhor noção de facto de para onde as coisas estão a ir. Ora, o que está aqui neste gráfico é, todos os meses é perguntado a umas centenas de empresários nos Estados Unidos e em Inglaterra qual é o seu nível de incerteza acerca das suas vendas nos próximos 12 meses.
Há várias formas desta pergunta, de forma a garantir que as respostas são comparáveis, o que é que as pessoas querem dizer com incerteza, mas isto foi feito de uma forma relativamente robusta, faz a pergunta de 3 ou 4 formas diferentes, pede-se para dizer qual é que acha que é o pior resultado, quão incerto está em relação ao mês anterior ou assim, e chegam-se a algumas respostas relativamente estáveis. Ora, antes, estes inquéritos começaram em meados de 2016, como vos dizia, eu disse 3 anos, já são 5 anos, e antes disso, esta não era das variáveis mais interessantes quando se olhava em termos agregados. Havia uns factos interessantes aqui em termos da incerteza ser diferente em diferentes setores, de até que ponto é que diferentes empresários se revelavam mais ou menos incertos e até que ponto é que essa incerteza afetava as suas decisões de investimento. Mas quando se olhava para a soma, para um agregado, para um índice de incerteza na economia em total, não havia, o que se via era sobretudo basicamente o ruído normal em qualquer inquérito. Eis não que vem a pandemia. E com a pandemia há, não surpreendentemente, um enorme aumento da incerteza. De facto, eu suspeito que com estas 86 pessoas que estão aqui nesta reunião, se eu tivesse tido o privilégio de vos ter no Zoom e com paciência aqui em março de 2021, em março ou abril, e vos perguntasse quão incertos estão das vossas vendas nos próximos 12 meses, com certeza que também vocês em Portugal refletiriam isto, ou seja, uma enorme incerteza sobre o que ia acontecer. Ao mesmo tempo, portanto, isto não é surpreendente, este salto. O que é surpreendente, ou surpreendente não é a palavra certa, o que é bastante revelador, talvez preocupante, mas muito claro nos dados, é que em meados de 2021, ou seja, o inquérito foi feito aqui há 6 meses, eu não tenho acesso aos dados mais recentes, embora já saíram mais 2 observações e não são muito diferentes, a incerteza não voltou ao nível anterior. Ou seja, as empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido, apesar das conquistas no combate à pandemia, da vacinação e tudo isso, estabilizou num nível mais elevado e, como vos disse, isso continua agora. Reparem que isto não quer dizer pessimismo, quer dizer incerteza. Aliás, quando olhamos para o pessimismo não vemos isto. O que as empresas sobretudo dizem é que estamos a passar por uma altura de grande incerteza em relação ao que será o futuro das vendas, o que será o futuro de cada empresa. Primeiro facto. Segundo facto, há algo nesta incerteza que tem algo de fundamental. Isto tem a ver com o seguinte: há uma distinção importante a fazer entre 2 conceitos. A incerteza. Nós podemos estar todos incertos sobre o que vai acontecer. Não quer dizer que com essa incerteza haja discordância ou mesmo dispersão em termos de o que se observa. Okay? A incerteza não é em si discordância. Podemos estar todos incertos e depois todos sofremos o mesmo quando as coisas se revelam más ou sofremos mais quando elas são boas. Igualmente, podemos discordar sobre o que é que vai acontecer, mas pode haver zero incerteza sobre o que isso será. No entanto, também é plausível que os dois às vezes estejam relacionados. Alguma da minha incerteza tem a ver com o facto de eu ver que alguns dos meus congéneres, dos meus concorrentes, estão a dar bem e outros mal. O que nós vemos nos dados é que não só novamente em março, abril, maio de 2020, mas de uma forma que persistiu, quando olhamos para a distribuição efetiva das vendas das empresas e as orientamos sobre o top 10%, o top 25%, até ao fundo, aos últimos 10%, quer olhamos para a discordância em termos das suas previsões ou em relação aos resultados do que foi, temos novamente um enorme aumento, um aumento inicial que nunca convergiu em termos do que são estes resultados. Ou seja, em 2021, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e eu suspeito que também seja em Portugal, as empresas revelaram-se muito incertas sobre o que iria acontecer. Até pelo menos há uns 3 meses isso era verdade, suspeito que o mesmo seja ainda. E em segundo lugar, houve quem se desse muito bem e quem se desse muito mal nesses últimos 2 meses e quem estivesse muito otimista em relação ao futuro e quem estivesse muito pessimista. Ou seja, uma grande divergência, heterogeneidade, se quiserem, no setor empresarial. Esta é uma realidade do que é a economia atual e é uma que mostra precisamente
como estamos a deparar sobre uma altura de desafios para os empresários. Em que contexto é que isto surge no caso português? O que está no ecrã agora é talvez o que espero que já todos sabem muito bem e, portanto, o slide mais fácil de explicar, que é simplesmente olhando para o PIB português e o que nós crescemos entre 95 e 2002, ou mesmo antes, Portugal estava num ritmo de crescimento aqui à volta da linha vermelha e em 2001, 2002, 2000, podemos recordar qual é a data, Portugal deixou de crescer. A linha azul é o nosso crescimento, o vermelho era o que se tivéssemos mantido a tendência, o verde era mesmo que só nós tivéssemos crescido à tendência dos números desapontantes de 2002 e 2008. Ou mesmo se fosse a tendência pré-crise, seja qual for a comparação, Portugal nós somos todos, neste momento, 74% mais pobres do que seríamos se simplesmente tivéssemos mantido a taxa de crescimento dos anos 90. E já agora, os anos 90 não foram assim uma década extraordinária, não estamos a falar aqui dos anos 60, temos a cara portuguesa, mas foi assim quão má tem sido a estagnação da economia. Ao fim de 2, 3 anos, fala-se umas percentagens, ao fim de 20 anos, nós podíamos ser todos 74% mais ricos, quase o dobro, mais daqui a 5 anos, nós perdemos basicamente o dobro, metade da nossa riqueza, tendo em conta essa estagnação e o que aconteceu nessa economia. Porquê é que eu aponto esta talvez, eu acho que mostra uma versão deste slide, desde que faço intervenções públicas em Portugal, comecei em 2008 a mostrar este slide para as pessoas terem noção de quão má tem sido o desempenho da nossa economia. Ora, num contexto em que temos esta divergência, esta incerteza, e em que estamos estagnados, era fácil não é a palavra certa, seria natural que esta minha intervenção fosse uma intervenção pessimista. No entanto, não é essa a mensagem que trago aqui para esta discussão. Porquê? Para quem está estagnado, a incerteza, os abanos, as mudanças na economia serão, em princípio, bem-vindas. E porquê é que devem ser bem-vindas? Devem ser bem-vindas porque a incerteza vem com pontos de viragem. Para quem está estagnado, se quiser uma imagem mais gráfica, para quem está preso numa poça de lama, haver uma mudança, haver um sacudir, talvez leve a que ficamos mais chafurdados e mais sujos, mas também permite sair do ponto onde estava agarrado, da situação onde se estava parado sem perspectivas de melhoria. Se 2021 e 2022 é um ponto de viragem de incerteza, então, para quem estava sem incerteza porque tudo corria mal há 20 anos, pelo menos a oportunidade de estarmos aqui, sermos uns dos top 25% para quem as coisas vão correr muito bem, aqui fazendo o salto de países para as empresas. Por isso, trago sobretudo uma mensagem de otimismo moderado no sentido de desafio. E é um desafio que quero deixar como deixei no primeiro slide desta intervenção. 2021 e 2022 é um ponto de viragem na economia mundial. Quando olhamos para as perspectivas, para os setores, para as dimensões em que acontece esta viragem, e lemos o que as pessoas dizem, o que prevêem, sabendo que, enfim, quem consegue prever o futuro, mas quais são essas grandes mudanças em termos das grandes tendências? Em primeiro lugar, uma mudança no perfil da globalização. A emergência de 3 regiões importantes, a União Europeia, a China e os Estados Unidos, com relutância em manterem-se tão abertas em relação a cada uma das outras do que tiveram nos últimos 20 anos. Ou seja, menos globalização, no sentido de tarifas comerciais, barreiras, desejos de criar competências próprias, pedidos de insularidade, ao mesmo tempo que dentro das regiões uma completa abertura, e aqui a China devemos mesmo dizer Sudeste Asiático, e quando dizemos Estados Unidos podemos estender a todo o universo NAFTA. Ou seja, uma globalização mais regionalizada. Ora, com o ênfase como era anteriormente, na criação das tais cadeias de valor que unem diferentes países. Ora, Portugal, nos últimos 20 e poucos anos, uma das razões, não a única, mas uma das razões para a nossa estagnação foi a entrada da China e o amadurecimento dos mercados da economia da Europa de Leste, a entrada no comércio internacional. No sentido em que entramos numa nova fase de globalização, de cadeias de valor,
em que se privilegia mais o fator regional. Dentro da região Europa, ou mesmo Europa e Norte de África, Portugal reganha oportunidades. Há negócios, há indústrias que não eram rentáveis com a concorrência do Sudeste Asiático, que passam a ser. Mas há competências que queremos agora que sejam feitas na Europa, porque não queremos estar dependentes, e parece ser essa nova tendência a que haja uma nova crise no fornecimento de máscaras, seja o que for. Neste sentido, parece-me que isso são boas notícias para Portugal. Em segundo lugar, a segunda tendência, o trabalho à distância. Parece que cada vez mais vamos ter mais empresas a terem uma parte da sua mão de obra a trabalhar à distância, se não todos os dias da semana, pelo menos uns 4 dias por semana, ou assim. É essa a tendência que estamos a ver. Vamos lá ver até que ponto é que vai ser 1 dia por semana, 4 dias por semana, 1 vez por mês, mas é uma tendência global. Ora, qual é que tem sido um dos grandes obstáculos ao crescimento português para quem lê os pensadores portugueses há 200 anos? A nossa insularidade, o facto de estarmos longe dos centros de decisão, dos centros empresariais, dos centros de negócios, como são Paris ou Londres. Ora, num contexto em que estamos todos mais dispostos a ter reuniões, assim como esta, virtualmente, e para além disso, em que se torna mais tolerável que um trabalhador não tenha de estar no centro da City londrina para poder participar no mercado financeiro, Portugal só tem de negociar. Só tem de negociar porque, a não ser que discordem de 200 anos de livros a dizer que um dos nossos problemas era não se poder trabalhar à distância de Lisboa ou do Porto ou de Coimbra ou de Aveiro e participar assim. Aliás, neste contexto do trabalho à distância, Portugal, de uma forma muito marginal, porque o trabalho à distância não era grande, já há mais de uma década que atraímos estrangeiros qualificados que trabalham em Lisboa, ou trabalham no Porto, ou trabalham em Castelo Branco, e vêm a Londres 1 vez por semana, 1 vez de 15 em 15 dias para fazer. Ora, isto era uma fração muito reduzida da mão de obra, do mercado de emprego. Se isto se torna maior, parece-me que isto é uma mudança positiva para Portugal. Em terceiro lugar, as energias renováveis, um ênfase muito grande no combate às alterações climáticas. Novamente, quando olhamos para décadas, séculos, de pessoas a refletir sobre porque é que Portugal não conseguia acompanhar, não conseguia crescer tanto como outras zonas, não era tão rico, era comum referir-se o facto de nós não termos petróleo, carvão barato, ou seja, fontes de energia, as principais fontes de energia, o gás natural, as principais fontes de energia. Ora, quando estamos a falar das energias renováveis, estamos a falar do hídrico, do sol, Portugal não tem uma desvantagem em relação à França, ou em relação à Bélgica. Um bocadinho melhor do que uns, um bocadinho pior, mas nada que se assemelhe às desvantagens que tinha antes, quando comparados com uma Noruega, com uma Inglaterra, com acesso a petróleo e outros. Na economia digital, se de facto a economia vai se tornar mais digital, mais ênfase nas vendas online, nesse sentido Portugal novamente não está particularmente atrás de outros países e no sentido em que a economia digital permite abrir fronteiras, conquistar mercados, novamente não há aqui uma abertura para as empresas. E por fim, se uma das grandes tendências dos próximos 20 anos é o envelhecimento da população e, como tal, um aumento cada vez maior do setor da saúde como setor da economia, no seu peso no PIB, no seu peso no emprego, aqui Portugal parte novamente de um contexto em que tem um sistema de saúde bastante bom para padrões internacionais e que já há mais de 10 anos tem um setor privado, uma franja competitiva muito dinâmica. Podemos discordar sobre se é melhor, se é pior, de certeza toda a gente nesta chamada tem algumas queixas do seu seguro de saúde, outros têm algumas orgulho no seu sistema de saúde, no seu seguro de saúde ou na coexistência entre privado e público, mas a verdade é que Portugal, em relação a muitos países, tem um setor de saúde dinâmico em termos de empresas de vendas e, aliás, já há alguns anos, novamente, ainda de uma forma não muito pronunciada, mas relevante, Portugal atraía reformados da Europa que se vinham a reformar em Portugal, não só pelo bom tempo, mas porque tinham bons hospitais privados com a capacidade de manter a sua saúde. Ou seja, quando olhamos para as 5 tendências que, se vocês entrarem no aeroporto, sei que é uma coisa rara hoje em dia, e lerem os livros dos grandes gurus sobre o que é que se está a passar, se formos às principais conferências internacionais, se estivermos dentro das discussões que se fazem em Bruxelas, Washington, Londres e outros centros sobre quais são as grandes mudanças estruturais dos próximos 10 anos, todas elas beneficiam Portugal. Tendo em conta que assim é, quais são então os desafios neste ponto de viragem? Tendo eu, passados os últimos 20 minutos, a falar de
como este abano do sistema, por muito que traga insegurança, deve ser bem-vindo, porque quem está estagnado deve gostar de abanos. E em segundo lugar, tendo notado que todas essas pontos de viragem de que se falam beneficiam Portugal em termos relativos, com certeza que podemos achar exemplos de outros países que ainda são mais beneficiados, mas não deixam de ser todos abanos positivos para Portugal. Quais são, nesse sentido, não só as oportunidades, mas também os desafios? Quais são as dificuldades? Em primeiro lugar, é com certeza o facto de, em termos de taxas de juro, temos este facto extraordinário que entre 2007 e 2021, nos últimos 15 anos, a dívida pública, assim como já agora privada, cresceu imenso, em todos os países do mundo. Mas a despesa com juros, quer de uma empresa, quer de um agregado familiar, quer de um Estado, não mudou. E porquê? Porque simplesmente as taxas de juros baixaram. Quando veem gráficos, quando veem pessoas a notar quão mais alavancadas as empresas portuguesas, as famílias portuguesas, o Estado português está hoje do que estava há 20 anos atrás, lembrem-se que isto é verdade de muitos Estados, agregados familiares e empresas no mundo inteiro, e pensem qual é o cargo de juros, pagamento de juros no orçamento, e vão reparar que esse cargo até é bastante estável. Okay? No caso de Portugal até caiu nos últimos anos. Okay? Ora, neste contexto, a subida na inflação é assustadora porque leva a prever que as taxas de juros vão subir e já subiram muito nos últimos 3 semanas. Muito, em que sentido? No sentido em quanto tinham subido, quando se tinham alterado nos últimos 10 anos, e prevê-se que vão subir muito mais, com o BCE a começar a pôr à prova e a voltar atrás no compromisso que Christine Lagarde tinha feito na conferência dos 150 anos do Banco de Portugal em outubro, quando ela disse que não, em princípio, acho altamente improvável que as taxas de juros subam em 2022. A semana passada já veio dizer, o mundo mudou, parece-me bastante provável que as taxas de juros vão subir, isto no espaço de 3 meses. Ora, neste contexto, estas linhas de despesas em juros vão ter de subir. Estão as empresas muito endividadas, prontas para pelo menos essa incerteza, quanto mais esse choque. Primeiro desafio, é um desafio externo. Segundo desafio, um desafio interno que vem do Estado. Usando aqui uma expressão que eu tenho usado em algumas palestras em Portugal nos últimos meses. Em Portugal, o facto de nós estarmos num pântano desde 2001 em termos de tentativa de estabilizar as contas públicas tem levado a que não só a carga fiscal nunca diminuiu, eu não me lembro de um corte de impostos ou uma redução da carga fiscal nos últimos 20 anos, mas sobretudo tem levado a um ambiente fiscal que tem uma grande falha ou um grande defeito, e que é o que eu chamei a expropriação do sucesso. Em Portugal, um setor ou uma empresa que tenha muito sucesso sabe que mais cedo ou mais tarde, e isto aconteceu em quase todos os casos nos 20 anos, vai surgir uma nova taxa, um aumento de impostos, que vão levar a que algum do seu sucesso seja expropriado pelo Estado. Porquê é que isto acontece? Não é só por maldade, políticos incompetentes, ou seja o que for. Acontece porque a pressão é tanta sobre as finanças públicas e constante que a tentação de o fazer é muito grande. Por isso, sendo assim, é difícil haver investimento quando se sabe que, é difícil estimular o investimento tanto quanto se pode, quando se sabe que, independentemente se o IRC é mais alto ou mais baixo, havendo sucesso num setor, vai surgir uma taxa para o Estado recolher uma parte do sucesso. Ao mesmo tempo, o que é preciso é uma estabilidade. Ao mesmo tempo, não há estabilidade se há um sentimento de injustiça. E aqui, o nosso sistema fiscal, talvez extremamente generoso para alguns dos expatriados que se instalam em Portugal, é algo que, por exemplo, tem de ser posto à prova. Acima de tudo, o grande desafio para a empresa é que os problemas da dívida pública não são só problemas para os jornais, não são problemas para ser debatidos por políticos ou mesmo economistas. O grande desafio da dívida pública para as empresas é que, enquanto que há um problema da dívida pública, você, se tiver sucesso na sua empresa, vai ser expropriado pelo Estado, que tem de responder ao seu problema da dívida pública. Terceiro desafio em Portugal.
Portugal, algo que já foi apontado, mas que é muito importante referir a toda a hora, Portugal tem muitas micro e pequenas empresas, tem algumas médias empresas e tem, por fim, algumas grandes empresas, tal como tem a União Europeia. Aliás, em relação à União Europeia, quando olhamos para o número de empresas, Portugal não é muito diferente. No entanto, ao mesmo tempo, quando olhamos para o número de trabalhadores ou para o valor acrescentado, o que vemos é que Portugal tem poucas grandes empresas. Tem muitas micro e pequenas, tem médias um bocadinho em linha com a média europeia, mas bastante menos grandes. Ou seja, em Portugal continua a surgir um problema, continua a haver um problema, que é um problema dos últimos 20 anos, sobretudo, em que não temos unicórnios a sério, no sentido de empresas que de facto crescem muito e se tornam altamente, e crescem porque são altamente competitivas, sobretudo, isto acontece, as que acontece são quase todas, obviamente, viradas para as exportações, porque um mercado como o português só consegue se tornar uma grande empresa e virado para as exportações. Isto, costumávamos achar que isto era uma questão de falta de capital, que não nos permitia ganhar de escala. Depois de 20 anos na zona euro com grandes fluxos de capitais, não parece que seja essa a razão. O que tem sido apontado como o grande desafio que não permite que uma empresa com 30 trabalhadores passe a ser uma empresa com 300 trabalhadores é antes, muitas vezes, a falha na organização e na governança das empresas. Uma empresa de 5 trabalhadores, 50 trabalhadores ou 500 trabalhadores têm de ser geridas de uma forma muito diferente, com uma profissionalização de gestão, com uma governança em termos dos diferentes stakeholders e em termos dos diferentes conselhos que gerem a empresa, e é aqui que muitas empresas parecem falhar, ter dificuldade em dar esse passo, que é um passo difícil, mas que tem de ser feito e que em Portugal é um pouco menos feito do que em outros sítios. Quarto desafio. O nível de educação dos empresários continua a ser relativamente baixo em Portugal. Tem havido um grande investimento, sobretudo com educação pós-laboral e não só, mas, no entanto, embora essa educação tenha subido, e esta educação está muito ligada a esta questão de capacidade de organização e governança, reflete-se também em parte hoje em dia pela, se quiserem, ambição em entrar nas zonas de maior valor acrescentado das cadeias de valor. Para dar um exemplo, hoje em Portugal, em termos das restrições a haver investimento direto estrangeiro, ou mesmo investimento em pesquisa e desenvolvimento, Portugal até tem condições muito favoráveis. E, no entanto, a investigação e desenvolvimento das empresas portuguesas continua a ser muito baixa. Isto está provavelmente ligado ao nível de qualificação dos empresários e à sua ambição para investirem em tentar subir nas cadeias de valor. Há um desafio de renovação e de ambição no que diz respeito. Quinto desafio, o ambiente dos negócios. Deixa-me apontar algo que me surpreende que em Portugal não seja mais referido. Nos últimos 5 anos tem havido uma pioria nas condições de pagamento em Portugal, em termos de mais atrasos nos prazos de pagamento, sobretudo com fonte no Estado, mas não só. Isto costumava ser um enorme problema em Portugal. Se lembra, há 20 anos, 15 anos, receber metade do trabalho do empresário era conseguir convencer o cliente a pagar-lhe. Em vez de estar a dedicar a aumentar a eficiência da sua, ou a inventar novos produtos, era perseguir os clientes para receber pagamento. Isto, de uma certa forma, e com o Estado à cabeça, isto, de uma certa forma, houve imensas reformas, quer nos governos José Sócrates, quer no governo Passos Coelho, que melhoraram isso bastante. Tem havido uma reversão, aos poucos, nos últimos 5, 6 anos. Isto é um efeito contagiante na economia, é uma enorme fonte, que foi bem identificada há 15 anos, um enorme problema, uma enorme barreira ao funcionamento da economia, é quando se temos, não só para os custos de crédito, é sobretudo pelo, como eu disse antes, o desvio do esforço da criatividade do empresário, que em vez de se dedicar a satisfazer os clientes, a tornar-se mais eficiente, a inventar novos produtos, é dedicado a perseguir clientes para ser pago. É um desafio de cultura de negócios que me preocupa que esteja a voltar. Por fim, temos um desafio mais setorial. Portugal, na década de 2000, fez uma aposta nas renováveis. Essa aposta custou-nos a todos, com custos de energia, tendo em conta que essa aposta tem de vir com uma série de subsídios ao setor das renováveis, custou-nos durante os últimos 20 anos. Os empresários
e as famílias tiveram a fazer um grande esforço com tarifas energéticas caras. Ora, eu percebi esse desafio foi, aliás, uma grande aposta de José Sócrates e de Manuel Pinho, que era ministro da Economia na altura, foi vendido corretamente, no sentido em que acho que estas pessoas acreditavam mesmo nisso, que esse investimento de 10, 15 anos em pagarmos energia mais cara ia nos tornar, no entanto, líderes nesse setor. Estamos hoje em 2022. Tinham razão essas pessoas há 15 anos? Tinham razão? Quando disseram que as energias renováveis iam se tornar cada vez mais centrais e era um setor que ia crescer muito. Mas agora, quero ver então se as tais empresas portuguesas neste setor, das quais há várias, se tornaram de facto líderes, se conseguiram de facto estabelecer-se e crescer e tornar-se competitivas, tendo em conta todas as benesses que beneficiaram. O desafio agora é como correr num mercado aberto da energia que cada vez está a crescer mais. Para concluir, as crises são oportunidades. Mostrei-vos nos dados que os últimos 12 meses podem ter sido muito maus para algumas empresas, mas foram ótimos para outras empresas. Algumas empresas tiveram um crescimento, como mostrei, houve um aumento enorme da dispersão dos outcomes empresariais. Houve empresas que se deram muito bem. Igualmente, disse-vos que é uma oportunidade não só para as empresas, mas também para os países. Eu notei que a economia portuguesa e o nosso país têm estas viragens, estes abanos, não só criam oportunidades, mas sobretudo favorecem-nos, pelo menos em termos relativos. Notei que, sendo assim, quais são os desafios para podermos abraçar essas oportunidades? As taxas de juros baixas, até que ponto é que as empresas de sucesso vão ser poupadas ao debates e aos problemas de sustentabilidade da dívida pública, a necessidade de ter organização, governança, ambição que permitam grandes empresas, até que ponto é que haja um investimento, há uma capacidade da missão empresarial de tentar subir as cadeias de valores, até que ponto é que o clima de negócios e alguns maus sinais não se tornam verdadeiros, e até que ponto é que o setor energético mostra agora o seu valor depois de ter sido tão beneficiado durante tanto tempo. Acima de tudo, no entanto, quero acabar, como comecei, com uma palavra de, se não otimismo, pelo menos desafio. Há oportunidades, Portugal estruturalmente vai beneficiar dessas oportunidades, em vez de nos queixarmos de não temos petróleo e todos têm petróleo, estamos periféricos, em vez de olharmos para o futuro e dizermos é incerto, podemos antes achar que os próximos 2 anos são decisivos para o nosso país para inverter a tendência dos últimos 20 anos e que as empresas vão ter de estar na linha da frente em agarrar esses desafios. Sim, com certeza que esperemos que o Estado não atrapalhe ou mesmo leve a escolhas erradas, mas acima de tudo, num contexto de incerteza, de desafios, de viragem, cabe-nos a todos tentar fazer essa viragem, agarrar essas oportunidades e contribuir para que a próxima década não seja igual às duas últimas e que se rompa com a estagnação. Muito bem, Ricardo. Como sempre, uma excelente intervenção. E vamos então agora iniciar as hostilidades. Ainda não tenho aqui nenhuma indicação, mas eu era capaz de pedir aos José Manuel Fernandes, que é um distinto e conhecido empresário, já que estamos a falar de empresas, se quer começar por fazer uma pequena nota de comentário ou colocar alguma questão. Muito obrigado, Sr. Professor. Excelente intervenção no sentido de nos relevar aspectos importantes que estamos a lidar com eles todos os dias, em que há uma preocupação determinante de interpretar quais são os desafios. Este é um dos trabalhos mais importantes que está diante dos nossos empresários, diante dos nossos gestores. Deu-nos aqui umas pistas da importância e do ordenamento desses desafios e, entretanto, os cenários que temos diante de hoje, de facto, leva-nos a procurar criar uma base de informação para a nossa decisão no tableau de bord empresarial o mais completa possível. Ela hoje, para além daqueles pontos que são importantíssimos e que tocou aí num ponto que é importantíssimo, por exemplo, vou relevá-lo ainda muito mais, que é o nível em Portugal
da complexidade e das cadeias de valor que nós, nas nossas empresas, detemos e que temos estrutura autossuficiente para valorizar as cadeias de valor daquilo que produzimos. Está associado fortemente a uma cultura empresarial e, ao mesmo tempo, a uma educação empresarial de base associada à gestão. O nível não é muito elevado, temos, de facto, uma elite, mas muito pequena, de empresarial e de gestores. Precisávamos que essa elite fosse substancialmente alargada e para entrarmos em valores de atividade muito mais ousados e em cadeia de valor também, em cadeias de valor também muito mais interativas com as grandes frentes da inovação das sociedades, em que aí estão os grandes desafios e que temos possibilidades de os captar e de traduzir em respostas. Muitas dessas respostas que alavancam as economias mais avançadas passam-nos ao lado. Gostaríamos de ser muito mais atuantes e estar com capacidade de intervenção, mas de facto há aqui um desfazamento grande em relação à nossa capacidade e a qualidade do nosso empreendedorismo. Tem havido um trabalho de potenciar novas gerações na última década, e não é por acaso que há sinais de resposta interessantes que estão a aparecer, capacidade de intervenção em cadeias de valor mais ousados, mas há aqui um papel que o Sr. Professor tocou aí, muito leve, mas que é importantíssimo e no qual fizemos um trabalho com o professor Eduardo Catroga há cerca de um ano, que é a importância estratégica da investigação e do investimento direto estrangeiro. É um dos processos mais avançados para integrar novas cadeias de valor, é irmos buscar investimento direto estrangeiro, não numa ótica do pobrezinho que pode produzir barato, nada disso, isto está a passar e felizmente estamos já a entrar noutros patamares, já temos uma capacidade de oferta mobilizadora para o investimento direto estrangeiro, mas o nosso apelo e a nossa sensibilidade aponta-nos que é uma das áreas novas, desafiantes, e que se pode concretizar através do investimento direto estrangeiro, em que podemos seletivamente, permitam-me esta expressão, é um pouco antiliberal, mas seletivamente podemos ir buscar, se tivermos capacidade de vender as nossas competências nacionais e no nosso empreendedorismo, e na nossa gestão e na nossa capacidade de desenvolvimento da inovação, buscar certas áreas de investimento, e são essas áreas novas que, encontrando em Portugal ambientes favoráveis no outsourcing, nos mercados planetários, portanto, em torno desses investimentos, que vemos crescer novas indústrias e de um momento para o outro ficamos abismados que em Braga está a aparecer uma empresa que faz isto, que tem uma inovação que vai revolucionar os ecrãs de imagem nos nossos automóveis. Em Leiria aparece áreas novas em relação à nova tecnologia de moldes, de injeção, e que ultrapassa o comum que existe no setor a nível global. Portugal consegue entrar com componentes nos satélites, no espaço também, com uma inovação, e o aparecimento disto não é por acaso, mas está muito associado ao investimento direto estrangeiro. Por isso o investimento direto estrangeiro não pode ser o balcão no aeroporto, à espera que apareça alguém que venha com uma mala cheia de dinheiro e de algumas ideias, a tirar partido de algumas competências que temos, mas sim ser estratégico. E é uma das componentes mais importantes que nós temos em relação à
entrada da nossa capacidade produtiva e de criar riqueza em novas cadeias de valor em áreas ousadas. Portugal tem aqui um papel muito importante e desafiante. Agora, saibamos nós, como diz o Sr. Professor, que transformar estes desafios, de facto, e carregando nos botões certos, porque eu sou dos que acredito, porque, por meu próprio exemplo, enfim, não quero agora falar mais personalizar isso, mas senti isso e aquilo que eu vejo em empresários à minha volta é que têm um potencial e de oportunidades que surgiram através do IDE. Isto é muito importante. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Nós temos aqui também uma questão que o Nuno Oliveira Santos colocou no chat. Nuno, se quiser eventualmente colocar a questão diretamente, penso que é mais simpático. Ao professor Ricardo Reis. Muito obrigado pela oportunidade, Jaime. Muito bem. Depois, como eu escrevi, sem perder muito tempo, para ouvir o Ricardo, que é um enorme privilégio que o Jaime hoje nos dá a todos. Eu perguntava se o Ricardo tem alguma partilha para fazer daquilo que observa e que estuda a nível internacional sobre como levar os nossos gestores e empresários das empresas mais pequenas a estarem mais disponíveis para considerarem movimentos de integração, de associação, de fusão, uma vez que acho que nos explicou a todos bem que para podermos tirar partido deste mundo global, regional, precisamos de escala. E depois, na linha daquilo que o José Fernandes antes dizia, a mim parece-me que tem que haver mais disponibilidade da nossa classe de gestores e empresários para estudarem, aceitarem com humildade que é preciso estudar e incorporarem nas equipas de gestão as gerações mais novas, porque se todos aceitamos com consenso que temos a geração mais qualificada de sempre, então ela tem que entrar mais depressa nas equipas de gestão das nossas empresas. Muito obrigado, Jaime. Muito bem, sim senhor. Não sei se, entretanto, só para terminar esta primeira ronda, o Carlos Martins, que também está aqui connosco, que é também um conhecido empresário e gestor, não sei se quer fazer algum comentário. O Ricardo falou da questão das energias, é um setor que conhece bem, não sei se quer fazer algum comentário sobre o tema. Sim, relativamente à questão das energias renováveis, que é um setor que me interessa muito e que não tenho dúvidas se tivesse muito dinheiro para investir, seria a minha prioridade principal. Porque eu acho efetivamente que a energia já nunca mais voltará a ser tão barata como foi no passado. Será cada vez mais verde e Portugal terá aqui algumas oportunidades nessa área, até porque eu acho que a energia podia atrair efetivamente algum investimento na área da indústria que consome muita energia. Eu penso que em Portugal nós temos uma rede elétrica que está saturada neste momento, temos que aproveitar a rede que temos, temos centrais a carvão que foram desativadas e como foram desativadas, e agora não vou discutir se foram cedo demais ou não, mas é importante que à volta destas centrais de carvão e que estão os pontos de ligação disponíveis, se criem efetivamente pontos de produção de energia renovável com hibridização, ou seja, nós temos água, cria alguma reserva para podermos armazenar energia e a forma mais barata de energia. Eu penso que Portugal tem recursos para poder rapidamente entrar no setor das baterias, ou seja, lítio sim, obviamente de uma forma sustentável, mas também outros elementos na natureza que vão fazer parte do armazenamento de energia, e há outras soluções disponíveis e que são fundamentais para o equilíbrio das energias renováveis. Penso também que combinar vento e sol faz todo sentido, ou seja, tentar resolver o problema da interrupção da rede, mas acima de tudo, eu acho que a norte de Portugal temos bom vento, principalmente na costa marítima, e que juntando a nossa capacidade portuária para trazer indústrias de bens transacionáveis, porque eu acredito muito que a indústria será, digamos, o setor da economia que permite criar mais riqueza através da exportação, a par do turismo. Estou de acordo com aquilo que o professor Ricardo Reis disse nessa área. E, portanto, eu acho que a energia deve ser posta em cima da mesa, energia renovável neste caso,
e a transição energética como o fator primeiro no desenvolvimento do país. Se tivermos energia barata, conseguimos efetivamente dar aqui um salto a nível da competitividade. Eu não vou falar da carga fiscal, porque já sabemos o que é, e nada foi feito nos últimos anos para reduzir. Mas a nível da energia, efetivamente a energia renovável pode ser um dos pontos fundamentais para o grande salto na economia e no suporte primeiro para ajudar as exportações. A energia está efetivamente muito cara. Hoje, quem fez um parque eólico no ano passado para fazer autoconsumo, e isso pode ser feito, o Estado português está a ajudar em 50% do investimento na área da autoprodução de energia. Esta não sobrecarrega a rede e, acima de tudo, nós não pagamos a rede quando estamos a produzir energia para nós próprios, mas se fizermos as nossas contas e estivermos em mercado, conseguimos pagar o investimento num parque fotovoltaico para autoconsumo em 2 anos. Ora, isto é notável e ajuda muito os empresários. No mês de janeiro tivemos um decréscimo no transporte de energia na rede de cerca de 7%. Isto tem a ver basicamente com se calhar com algumas atividades que produziram menos, até porque tivemos quase 1 milhão de pessoas em casa em janeiro por causa da pandemia, mas acima de tudo as empresas também começaram elas próprias a gerar a sua própria energia através do autoconsumo, e isto fez menos sobrecarga na rede. Então, isto foi uma vantagem. Uma das minhas empresas, aquela que produz base de bebidas vegetais, nós no mês de janeiro produzimos mais que 17% do que no ano passado, no mesmo período, e poupámos 15% na nossa fatura de energia por causa de termos 300 kW de painéis fotovoltaicos na nossa cobertura. Portanto, acho que vale a pena olharem para esta questão da energia. Eu estou a olhar para isto com muita atenção. Durante estes últimos 4 anos, ou dos últimos 3 anos, eu penso que este secretário de Estado que tivemos fez muito para o setor, conhece bem o setor, criou instrumentos que podem ajudar. Recomendo efetivamente que olhem para isto com alguma atenção, porque no final do dia a economia no custo da fatura de energia cria valor dentro das empresas. Obrigado. Ricardo, se quiser então responder ou comentar estas primeiras 3 intervenções. Com certeza. Alguns breves comentários. Em primeiro lugar, a questão de como crescer quando és uma pequena, ou melhor, como crescer quando és uma pequena empresa, relativamente fácil. Tem algum sucesso, reinveste e vais tornar uma média empresa. Há poucas empresas que são adquiridas ou investidas quando são umas pequenas empresas. Mas quando vais de pequena para média empresa, é aí que queres primeiro tentar entrar um pouco nesse campeonato. Quando entras já ali na fronteira, enfim, podemos definir onde estar, mas digamos uma média empresa, aqui surge a questão que o engenheiro José Fernandes notava, que é o salto de média para grande empresa nas economias modernas vem quase sempre com a abertura a capital externo à empresa, o que pode vir com uma listagem na bolsa e acionistas, pode vir com a entrada de venture capitalists, se estiveres dentro dos setores de alta tecnologia, ou pode vir muitas vezes com investimento direto estrangeiro e parceiros nacionais. No caso da economia portuguesa, onde novamente não há assim tantas grandes empresas, e sendo um país e um mercado financeiro onde não há também assim tantos venture capitalists e outros, quase sempre acaba por, e aqui vou concordar novamente com o que dizia o engenheiro José Fernandes, acaba por quase sempre na experiência por vir com investimento direto estrangeiro. Não quer dizer que tenha de ser assim, portanto, por isso é que eu estava a dizer as outras alternativas, mas empiricamente, se quiser, é o que se observa, é o que se vê mais. Agora, para fazê-lo, para atrair o investimento direto estrangeiro, é preciso o quê? Volto a alguns dos meus pontos e acrescento algumas qualificações, se der detalhes. É preciso, para atrair um investimento estrangeiro, é preciso ter uma boa governança e organização. É preciso ter ideias novas, é preciso ter uma boa organização da gestão, da contabilidade, do que for, porque só o investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro, com toda a razão, quer investir se vê ali uma solidez, uma transparência e uma estrutura que permite que quem venha de fora rapidamente consiga perceber o que está a passar e que não haja uma série de
procedimentos muito sui generis da empresa que tornam difícil para quem está externo não ficar naturalmente desconfiado. 1. 2. Vem com quase sempre participação nos mercados externos, não é? Como dizia o engenheiro José Fernandes, não é que venha um estrangeiro com uma mala que aterra em Lisboa e que esteja a fazer um rally das empresas do Minho à procura de onde investir. Quer dizer, não, a maior parte das vezes como acontece é que a empresa portuguesa, novamente média, está a participar em alguns mercados externos, está ela própria a concorrer com as armas que consegue e com as limitações que consiga e, eventualmente, ou um concorrente, ou um cliente, ou um fornecedor vê esta empresa, trabalha com ela e percebe há aqui uma grande oportunidade, vou estender a nossa relação de uma relação comercial para uma relação, ou de concorrência, para uma relação de parceria ou não. Portanto, perguntava-me o que é que eu vejo a acontecer em outros países, mas sobretudo em Portugal, parece-me que acaba por ser um pouco esse o papel. É verdade, como dizia o Dr. Nuno Oliveira Santos, é verdade que seria possível, teoricamente pelo menos, que tivesse empresas médias que se fundam e através de processos de fusão cresçam. Empiricamente não vemos muito desses casos. É porque não há imaginação ou é porque isso também é mais difícil? Não sei, só posso especular. Mas a verdade é que empiricamente não vemos muito o crescimento a vir desse lado, vemos antes pelo caminho apontado pelo engenheiro José Fernandes, que é o caminho investidor estrangeiro, dos partners que vêm, e esses partners obviamente vêm porque se esteve a jogar nesses campeonatos da mesma forma, enfim, agora que disse campeonatos, veio-me sempre aquela tendência para as comparações futebolísticas, mas o jogador português é comprado porque o Porto ou o Benfica vai jogar lá fora e os tipos lá fora veem que o tipo é bom e estão a concorrer com ele, estão a jogar no meu campeonato e veem que este tipo às tantas encaixa na minha equipa e vêm lá pagar por ele. Não vem, ninguém paga uma fortuna por ir para o Brasil à procura de uma província onde há lá um jogador descoberto. Não. Torna-se visível em termos de, porque mostras que consegue jogar naqueles campeonatos. E portanto acho que é daí que vem esta questão do crescimento. Segundo comentário, em relação às gerações mais novas, com certeza que concordo. Da minha perspectiva, se quiser, acrescento um pouco, que é, mas isso não acontecer? E se a geração mais velha, se quiser, que está agarrada à empresa, não quiser fazer essa renovação? Enfim, as pessoas têm os seus defeitos, os seus pecados, o que seja. Nuno, numa economia competitiva, e deixe-me ter aqui uma abordagem ligeiramente liberal, mas não demasiado liberal, se tu tens uma pessoa que trabalha na tua empresa e que te observou durante uns anos, aprendeu e que pode fazer melhor do que tu, e ele sabe que pode fazer melhor do que tu, e podes ir melhor a empresa, numa economia competitiva, se não és tu a reconhecer o valor dele e a afastar-te um pouco para ele subir, uma das razões pelo qual fazes é que sabes, se não o fizeres, ele vai abrir uma empresa na rua ao lado e vai-te roubar os clientes porque ele é melhor do que tu. Ou seja, é a força da concorrência que no fundo leva a isto. Aliás, o grande caso de sucesso que todos gostam de escrever livros e observar, e devem, é o tal caso de Silicon Valley, onde isto era extremo. Era exatamente isso. A tal Silicon Valley que se fala era exatamente isto. Era um paraíso de engenheiros em que ou a tua empresa recompensava os seus engenheiros, ou ele no dia seguinte abria ao lado com as ideias que tinha e rapidamente ganhava escala e tirava de negócio. É esse o ambiente de Silicon Valley, mais do que qualquer outro. Era baseado muito nesta concorrência que vinha de dentro. E aliás, o que tornava possível, já agora um detalhe, o que tornou possível o sucesso de Silicon Valley é que na Califórnia, ao contrário de outros estados, eram impossíveis, proibidos por lei, haver aqueles acordos legais de não concorrência, ou seja, tu não podias obrigar um trabalhador a os trabalhadores tinham o direito a despedir-se e a começar um rival no dia seguinte, enquanto que em muitos ambientes laborais é possível a empresa dizer não, tens de ter um período de 6 meses ou não concorrer, ou mesmo os tribunais são muito adeptos de permitir que tu processes o teu ex-trabalhador por roubar segredos industriais. Ora, a Silicon Valley dos anos 180 caracterizava-se exatamente porque os tribunais da Califórnia não faziam nada disso e, portanto, tu não tinhas hipótese, quando havia esse mais novo, ele abria uma empresa ao lado e tu não tinhas para fazer. A isso juntou-se o tal ambiente de venture capital que permitia a ele não só abrir empresa, mas crescer muito rapidamente, e aqui temos hoje o que foi a Silicon Valley e o que cresceu. Mas foram esses os ingredientes fundamentais. Portanto, quando perguntamos porque é que, parece-me que a pergunta certa então é perguntar porque é que isto não acontece em Portugal. Porque é que o teu vice-gestor, ou número 5, que pode fazer melhor que tu, não consegue abrir uma empresa que te tire negócio. Porque é essa pressão, se quiseres, interna, que permite a dinâmica de crescimento da economia.
E aqui em Portugal podemos falar da proteção dos mercados, dos incentivos à concorrência, da forma como o governo, muitas vezes, o Estado, perdão, muitas vezes protege os incumbentes, e esse tipo de conjunto de reformas que às vezes são mal apelidadas de liberais por si, mas que não são tanto liberais, são de concorrência, de promoção da concorrência. Eu podia facilmente caracterizar o que disse aqui, se fosse melhor na minha propaganda política, e dizer que são políticas de esquerda, são políticas de combate ao monopólio do mau empresário, se quiser. No fundo, o que queremos é essa pressão de concorrência que existe sobre as empresas, e eu acho que isso é crucial. Não existindo, é da natureza humana que quem está instalado e, como dizem os economistas, sentado na sua renda, como bem diz, consegue bloquear os mais novos, vá voluntariamente abandoná-la e, portanto, se houver essa pressão. Eu acho que é isso que é muito importante e isso que devia faltar mais das preocupações até do próprio Estado em termos do que se fala de criar um sistema concorrencial, eliminar as rendas, é disto que estamos a falar, na minha opinião, é criar esse ambiente, essa franja competitiva, como por vezes gostam de dizer os economistas. Muito bem. Em terceiro lugar, só para dizer que em relação à energia não tenho muito a acrescentar. Temos tempo. Não, é só dizer que em relação à energia não tenho muito a acrescentar. Eu tive na minha intervenção, e por isso vou repetir um pouco, queria, no entanto, pôr um pouco mais desafio. Concordo e, pelo que sei, de facto, a energia é um setor com enorme potencial. Quero exigir, como contribuinte português, que fui durante uns anos, enfim, poucos anos, mas enfim, vocês que são contribuintes portugueses, quero exigir, no entanto, do setor energético que seja concorrencial no mercado externo, que vá à procura de mercados, que mostre a sua tecnologia e que consiga triunfar e puxar o país para cima. Acho que posso exigir isso, acho que o Dr. Carlos Martins não me leva a mal se eu exigir isso de todos os investidores na área energética, é que vão à procura de mercados que não surja na energia, o que aconteceu em muitos setores no passado das décadas em Portugal, que é acomodar-se ao mercado interno, procurar proteccionismo e outros, mas que antes, porque é precisamente um setor com tanto potencial, quando eu falo daquelas oportunidades, então que seja um dos nossos setores de ponta em termos de conquista de mercados externos, concorrência e de crescimento, porque há aí imensas oportunidades, como disse, e imensas oportunidades, quer nas baterias, como diz, ou muitos outros, para puxar o país para cima por essa via. Muito bem. Nós temos aqui também algumas pessoas ligadas à banca e foi amplamente comentado também pelo Ricardo o tema da parte financeira. O Manuel Poeta, que é uma pessoa que está há muito tempo na banca e conhece muito bem estes meandros do financiamento empresarial, não sei se quer fazer algum comentário, colocar alguma questão. Manuel. Obrigado, Jaime. Parabéns, Ricardo, pela apresentação. Gostei muito destes 20 minutos e tocaste em muitos pontos importantíssimos daquilo que são os desafios que Portugal tem, que não são de hoje, que já vêm do passado, e há dois em particular que me são extremamente caros. Um tem a ver com a inexistência de mercado de capitais em Portugal, que abordaste e que, sem dúvida, que é um tema que liga várias questões que estiveste a referir. A questão obviamente, da falta de empresas grandes está muito relacionada com isto. Não há organização, não há governança e, como tal, as empresas não se preparam, não têm capacidade de se preparar para ir para o mercado de capitais. Não se fazem empresas por decreto para o mercado de capitais. É toda uma cultura empresarial que tem que existir e uma vontade de querer ter uma moeda de troca cotada, porque muitos empresários provavelmente sentem que não têm uma recompensa suficiente por terem as suas empresas admitidas à cotação, quando na verdade passam a ter uma moeda de troca que de outra forma em mercados privados não conseguem ter. Mas este é um ponto também que a banca portuguesa não tem. Eu estou ligado mais ao asset management nestes 30 anos de profissionais, mas de facto o tema do sistema bancário não orientado para o mercado de capitais, não haver banca de investimento, ou ter desaparecido a banca de investimento no início deste século em Portugal, depois de alguns IPOs entre 95 e 2000, faz com que não tenhamos também incentivos a que as empresas venham a cotar, porque os próprios bancos não exigem isso e preferem continuar a pisar na tónica do crédito como forma de sustentar os seus modelos de negócio. O segundo tema, que eu acho que é extremamente relevante e que já duas pessoas aqui referiram, é a questão da retenção do talento. Eu acho interessante como provavelmente todas estas pessoas que estão aqui sentadas neste encontro virtual terão familiares seus mais novos que já emigraram.
gente que provavelmente, olha, o Ricardo é um exemplo, não é? Em vez de estar cá em Portugal, encontrou melhores oportunidades fora de Portugal. Há imensa gente que neste momento encontra, não é só a questão dos salários, já nem é a questão de termos aqui salários médios aos níveis que temos, é uma questão também das próprias oportunidades de carreira que existem, seja nas funções docentes, seja em funções de investigação, seja em funções de direção ou de gestão. E, portanto, a incapacidade de retenção de talento em Portugal é dramática porque investimos uma fortuna na educação. O sistema universitário português é bom, tem uma percentagem do PIB que não é comparável, obviamente, a outros países europeus, mas de qualquer forma é bom, fizemos um catch-up, mas esse catch-up é dirigido para quê? Para o estrangeiro depois. Há um conjunto dos melhores alunos que, em vez de ficarem em Portugal, vão para fora, e portanto o contribuinte português paga e o contribuinte estrangeiro recebe. O que recebe o valor dessa educação, e portanto a captação de talento em vez doméstico, em vez de a captação de talento estrangeiro, que muito tem sido a aposta de alguns governos, passa também por uma alteração de mentalidades que é extremamente relevante. E portanto eu gostei imenso de ouvir o Ricardo, porque deu uma tónica otimista à sua apresentação, quando temos várias oportunidades que têm vindo ao longo do tempo a ser perdidas, e de facto ser capaz de não mencionar duas palavras ao longo da tua apresentação, que foi turismo e imobiliário, que tanto contribuíram para o crescimento económico português e que podem ter desafios importantes pela frente, precisamente pelas questões que levantaste, taxas de juros mais elevadas e questões relacionadas com o medo de viajar, que acho que vão estar mais tempo do que muita gente diz, e que pintar um cenário cor-de-rosa acerca do turismo em Portugal acho que é um bocadinho exagerado. Neste momento, mas são questões que é o problema do Ricardo a ver o copo meio cheio e eu a vê-lo um bocadinho meio vazio, mas os dois a partilharmos de uma vontade que Portugal cresça mais, e que tenha a capacidade de, sobretudo para os portugueses, dar mais oportunidades de estarem perto das suas famílias. Sim, senhor. Manel, a propósito de talento e inovação, temos também aqui o José Carlos Caldeira, que é uma pessoa que há já muitos anos também nestas áreas, particularmente de investigação. José Carlos, não sei se queres fazer um pequeno comentário também sobre este tema e a intervenção do Ricardo, naturalmente. Sim, muito boa tarde a todos, muito obrigado, Jaime. Obrigado, Ricardo, pela intervenção. Deixa-me fazer uma notinha, juntando isto que foi dito agora e também já foi referido anteriormente, com a ID e depois também com estratégia empresarial. Daqueles desafios todos que o Ricardo referiu, eu para mim, hoje, pelo menos hoje, o maior deles todos é a questão dos recursos humanos. Não é? A questão do talento é a questão mesmo dos recursos, mais ligada aos recursos humanos. Quer dizer, amanhã posso mudar de ideia, não é? Amanhã podemos ter uma guerra na Europa e enfim, as prioridades, mas se pedirem para escolher hoje, é mesmo dos recursos humanos. E porquê? Porque, enfim, a seguir àquela primeira crise do início, nós tivemos um problema que foi as nossas pessoas foram para fora, não é? Muitos dos nossos jovens mais qualificados foram para fora. Depois, quando o país recuperou e começou a criar, ganhou estabilidade e começou a criar um ambiente propício à atração de investimento estrangeiro, o que nós assistimos foram as empresas a perceberem que era muito mais barato virem se instalar cá e beneficiar dos nossos recursos humanos até custos mais baixos do que estar a tirá-los daqui. Portanto, nós assistimos a um conjunto grande de empresas estrangeiras a instalarem-se a Portugal para beneficiarem dos nossos, nomeadamente dos nossos recursos humanos mais qualificados. E agora, com a pandemia, entramos numa terceira fase que é um bocadinho mais crítica, que é habituar-nos todos a trabalhar remoto, percebemos que havia muitas atividades que podemos fazer remotamente e agora o que temos são as empresas internacionais, globais, a fazer sourcing em todo o mundo e a pagar salários muito, muito, muito bons, podendo as pessoas estarem a trabalhar onde quiserem, não é? Ora, isto já foi dito, não é? Mas isto pode ser ótimo para o país. Nós temos ouvido que Portugal é um ótimo país para termos estas pessoas, estes nómadas instalados cá,
e a trabalhar. Pode ser ótimo para o país, nessa perspectiva, mas é um desafio terrível para as empresas portuguesas. Né? Porque na prática o que estamos a assistir já passamos por uma globalização do mercado de produtos e agora estamos a assistir a uma globalização do mercado de trabalho, né? Dos recursos humanos. E, portanto, as empresas portuguesas vão ter que competir por esses recursos no mercado global. E a única maneira, eu tenho falado com muitos empresários, enfim, depois fala-se questões de como é que atrair, retirar as pessoas, os jovens, enfim, as questões do sol, da vida cultural, etc, etc. Eu costumo dizer, está bem, mas isso dá para cobrir 10% ou 15% da diferença salarial, não dá para cobrir 70% ou 80%. Não é? E quando nós temos jovens nossos, jovens e menos jovens, a ir lá para fora, a serem atraídos para irem trabalhar para empresas globais, sentados cá em Portugal a ganharem 2 ou 3 vezes mais do que estavam a ganhar nas empresas portuguesas, isso dá uma dimensão do desafio. Ora, a única maneira que eu conheço das empresas competirem e, portanto, garantirem que têm acesso aos mais qualificados, ou pelo menos aos razoavelmente qualificados, é pagar salários mais altos. Não vejo outra. Pode-se complementar com outras coisas, mas temos que pagar salários mais altos. E para pagar mais salários mais altos eu só conheço uma forma que é gerar mais valor acrescentado, e para gerar mais valor acrescentado eu só conheço uma forma que é inovar e tornar-se mais competitivo, e a inovação pode ser inovação em várias dimensões. Aquela que, se nós olharmos historicamente, aquela que é mais sustentada, que permite maiores ganhos, é a inovação de base tecnológica, inovação com base em conhecimento. E, portanto, há aqui um desafio enorme, na minha opinião, para um conjunto alargado de empresas portuguesas, e isto já está a acontecer, eu acho que é inevitável, de conseguirem dar este salto, né? Gradualmente darem este salto. E isto liga depois à estratégia empresarial que já foi dita, que isto é uma decisão, não é uma decisão dos trabalhadores da empresa, é uma decisão da gestão da empresa. E, portanto, nós precisamos mesmo de haver aqui uma mudança de mentalidades, de práticas, para que nós consigamos que os responsáveis das nossas empresas entendam este desafio e consigam dar este salto. Felizmente, nos últimos anos, esta evolução está a acontecer. Eu costumo dizer que estamos a assistir à chegada à gestão das empresas do que eu chamo a geração Erasmus, que é uma geração de jovens com maiores qualificações, mas também, muito importante, com o mundo, ou seja, que foram lá para fora e perceberam que são tão bons ou melhores que os outros, compreenderam as redes internacionais, fizeram as ligações e vêm para cá. Eu acho que o setor onde isso está a ser mais claro é na área da agricultura. Nós estamos a assistir a uma transformação brutal. Nós estamos a assistir aos netos a tomarem conta das terras dos avós, porque a nossa geração desapareceu da agricultura. Estamos a ver os netos agora qualificados, com o mundo, a virem para aqui, a tomarem conta das terras e a fazerem agricultura competitiva. Portanto, eu acho que o desafio é este, o principal para mim é o dos recursos humanos, é o de percebermos que temos que produzir muito mais valor acrescentado para o que estamos a fazer, e como é que o fazemos, para mim é com inovação, e inovação baseada no conhecimento, entre outras coisas, e temos que fazer uma ação muito, muito, muito forte de sensibilização e de ajuda e de apoio digamos, às empresas, e em particular aos seus responsáveis, para compreenderem a necessidade e a urgência de fazerem esta transformação. Muito obrigado. Muito bem. Antes de passarmos ao Ricardo, pedia também ao Paulo Faustino, que também tem ajudado nestas conferências, que também é professor e conhece bem este problema do talento, para fazer um pequeno comentário ou alguma questão. Paulo, por favor. Bom, antes de mais, boa tarde. De facto, foi um prazer ouvir esta apresentação do Ricardo, que em cerca de 15 ou 20 minutos fez uma síntese brilhante de alguns fatores de competitividade de Portugal. E, bom, eu destacaria de alguma forma aqueles que também me chamaram mais a atenção, e creio que esta apresentação é totalmente consensual. O problema depois é sempre o mesmo, isto está tudo identificado, é pôr isto em prática, não é? Portanto, de qualquer das formas, é sempre importante realçar estes aspectos e que a sociedade portuguesa, e em particular quem tem mais capacidade de liderar processos e empreender projetos, de facto dissemina estas ideias. Eu destacaria de facto a ideia de uma crescente qualificação, de facto, dos jovens portugueses, não tanto dos empresários, é preciso de facto melhorar isso. Porém, eu também acho que às vezes se exagera um bocado nessa ideia que temos a geração mais qualificada de sempre. Até os outros países não evoluíram também
digamos, os jovens. Eu também sou professor universitário e tenho muitos alunos estrangeiros, pronto, e não vou dizer que os estrangeiros são melhores que os portugueses, mas também temos de ter em conta que as outras gerações nos outros países também evoluíram, portanto, acho que se mitifica muito esta ideia da melhor geração de sempre. Claro que as gerações posteriores são sempre as melhores sempre, portanto, eu penso que isso tem que ser visto com algum relativismo, embora evidentemente que é um sinal positivo. Depois também destaco aqui esta ideia de facto da energia, que é um fator competitivo bastante importante e determinante, e que Portugal eventualmente pode conseguir maximizar alguns investimentos que tem feito no médio, eventualmente curto prazo, sobretudo algumas energias alternativas. Destaco também esta ideia da nova centralidade de Portugal perante o mundo, resultante da migração digital e mobilidade digital. Pronto, é verdade que eu próprio tenho por outras circunstâncias tido a oportunidade de acompanhar alguns nómadas digitais e alguns jovens estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal, trabalham de facto para outras empresas a partir de Portugal e ganham salários notoriamente superiores. Portanto, tudo isto de facto pode ser um novo contexto para favorecer uma nova dinâmica do país e incutir mais concorrência. Claro que indiretamente creio que o Ricardo também falou, e esse é um aspecto muito importante, são os custos de contexto e o peso do Estado na economia e digamos o número e a quantidade de recursos que absorve e que deviam ser libertados para o setor privado. Pronto, é outro problema que de facto temos que tentar mitigar. E por último, de facto esta ideia que também, enfim, de alguma forma creio que posiciona Portugal num novo contexto a nível internacional, que melhorou bastante a imagem de Portugal, ou seja, por várias circunstâncias, curiosamente depois da intervenção da Troika, digamos, a imagem de Portugal acabou até por melhorar bastante, depois há aí um conjunto de fatores que podem explicar isso, mas não vale a pena agora aqui perder tempo com isso, e portanto eu creio que essa revalorização de Portugal e sobretudo valorização dos nossos recursos endógenos, digamos, aportam a Portugal características únicas e que podem de facto trazer, digamos, um futuro melhor. Agora, de facto, há muito trabalho para fazer e de facto, digamos, acho que foram aqui apontados todos esses desafios e agradeço uma vez mais muito bem, sim senhor, Paulo. Pronto. Fazemos o seguinte, Ricardo, nós também já não temos mais nenhum comentário, também já estamos quase a chegar quase às 7h30, ainda falta, mas estamos quase, e portanto eu pedia um comentário final a estas 3 intervenções e se quiser depois também uma espécie de um comentário final em relação à sessão. E mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Algumas reações às últimas intervenções, com as quais obviamente nesta discussão concordamos, mas realçamos coisas diferentes, mas obrigado pelas intervenções, no sentido em que complementaram algumas das coisas que eu disse. Como disse muito bem o Manuel Porta da Costa, de facto, em Portugal o mercado de capitais desapareceu de certa forma, ainda não se reergueu, e isso é uma barreira. Daí eu ter apontado para o investimento direto estrangeiro, acaba por ser quase que uma das únicas formas para essas empresas crescerem. Não tenho a acrescentar, para além de notar que isso é verdade. É pena que assim seja, há razões para que assim tenha sido, e portanto notaria isso. Em segundo lugar, em relação ao turismo, uma coisa que eu tenho realçado bastante até nas minhas escritas, sobretudo no Expresso nos últimos meses, é que o turismo, o que este último ano e meio mostrou, é que o turismo é um negócio arriscado. O turismo costumava ser uma fonte de rendimentos bastante estável ou dependente da meteorologia, um pouco assim, e revela-se hoje em dia, mais do que prever, Manuel, e aí, não sei se vai recuperar, se não vai recuperar, não tenho certeza. O que me parece é que o turismo, percebemos hoje, e vai ser ainda mais do que foi no passado, um negócio bastante arriscado, com enorme volatilidade. O que implica que, porque os recursos de turismo não são facilmente deslocados de setor para setor, traz aí uma fonte de choques externos ao país que é bastante, se não preocupante, pelo menos aquelas questões da diversificação da economia e outro, levando-as de uma forma muito importante. Portanto, o turismo, espero que desempenhe um papel importante no crescimento da economia portuguesa. Há muito para melhorar, sobretudo no aumento do valor acrescentado e do tipo de turismo que temos, mas acima de tudo é notar que o turismo é um negócio arriscado e bastante arriscado, e temos de ter muito isso em conta como país. Em relação à atração do talento e à gestão de recursos humanos, como falava
José Carlos Caldeira, concordo com certeza, mas repare que no desafio que dizia, e que tem toda a razão, que o lado positivo da deslocação do talento é que podemos ter pessoas em Portugal a trabalhar para empresas estrangeiras, e eu via nisso algo mais positivo e notou muito bem que também há os seus lados negativos, mas repare que o lado negativo que acrescentou, ou seja, se tens uma pessoa qualificada em Portugal que acaba por ser contratada por uma empresa estrangeira, podendo continuar a viver em Portugal, eu não sei até que ponto é que é assim tão negativo mesmo essa. Repare, deixe-me fazer uma observação, mini observação quase teórica, que é, se eu tenho um trabalhador em Portugal que cria uma microempresa e vende os seus serviços de consultadoria a uma empresa estrangeira, ou se, em vez, esse trabalhador trabalha como trabalhador da empresa estrangeira, em termos económicos, isto é a mesma coisa. Numa conta com uma empresa portuguesa deste senhor, esta microempresa teve sucesso, noutra ele é um trabalhador, mas no fundo acaba por contar da mesma forma. No fundo ele está a vender o seu trabalho, está a vender a sua inteligência, está a vender o seu capital humano. Como tal, se as empresas portuguesas não conseguem potenciar esta pessoa, mas a empresa estrangeira consegue, de uma certa forma não sei até que ponto é que eu devo verter muitas lágrimas pelas empresas portuguesas. No fundo, surgiu uma nova empresa portuguesa chamada José Carlos Caldeira, que está a exportar, de uma certa forma, está a exportar o seu trabalho. Logo, não, e com alto valor acrescentado, em vez de essa empresa portuguesa estar a colaborar com outras 600 empresas na sua macroempresa em que trabalham, mas com uma muito menor produtividade. Portanto, enfim, espero não estar a ser demasiado teórico, mas só para dizer que não é assim tão negativo. Com certeza que, da perspectiva do empresário individual que vai perder o seu melhor trabalhador, ele pode ser mau. Mas a riqueza continua a ser criada em Portugal, o trabalhador está em Portugal, ele está a receber os rendimentos, está a ser pago em Portugal, e como tal, não sei se isso me preocupa demasiado. Por fim, em relação ao Paulo Faustino, uma nota. Ele dizia que, bem, alguns dos desafios já foram identificados. Sim, mas o que eu gostava de, digamos, realçar com a minha intervenção é que muitas vezes há um rol de desafios à economia portuguesa, olhamos para eles, encolhemos os ombros, ou resignamos-nos, ou dizemos, temos estes desafios, não sabemos o que fazer. O que eu tentei, acima de tudo, na minha intervenção fazer foi dizer que algumas das mudanças foram para melhor. Há aqui uma série de mudanças estruturais que tornam mais fácil a nossa vida. Agora, claro, de muito difícil para só difícil, se quiser. Mas o que eu tentei, acima de tudo, notar, e aqui um reparo, sobretudo ao Manuel da Costa, quando disse que copo meio cheio, copo meio vazio, com toda a razão, mas repare que eu, pelo menos em termos retóricos, se quiser, tentei fazer mais do que simplesmente uma avaliação e logo uma apreciação de copo meio cheio, meio vazio. Tentei, acima de tudo, dizer que há aqui desafios para aproveitar. Não fiz uma previsão de que vão ser aproveitados. Ou seja, eu não disse que os empresários portugueses vão aproveitar os desafios. O que tentei dizer, e então novamente voltando a Paulo Faustino, foi notar que há aqui desafios, esses podem ser alcançados, esta é uma oportunidade para os fazer, os próximos 2 anos são decisivos. Talvez não os vamos aproveitar, ou talvez os vamos aproveitar. Mas o que eu gostava que tirasse da minha intervenção é que não estamos numa situação como estávamos há 5 ou há 10 anos, quiserem, que olhamos e vemos há estes desafios, estamos estagnados, estamos resignados, somos periféricos, não temos petróleo, não conseguimos, os nossos trabalhadores não conseguem oferecer os seus serviços, do outro lado não temos mercado de capital, mas para perceber que agora esses desafios são um bocadinho menores, podem ser agarrados, há aqui uma janela de oportunidade neste ponto de inflexão, e era esse, acima de tudo, a minha grande contribuição, se quiserem, e fica um bocado também com nota final. Uma ligeira nota seguinte, em relação ao Paulo Faustino notou, e eu gostava de elaborar uma coisa que ele disse. Totalmente de acordo. Que é, ele disse, Portugal, a imagem de Portugal melhorou. Eu acho que melhorou em parte, aqui estou a dar a minha perspectiva, enfim, de fora, e falando também com muitas pessoas que se relacionam com Portugal, melhorou em parte, porquê? Porque Portugal, depois de 2010, e entre 2010 e 2014, entanto isso depois se estabilizou, Portugal abriu-se consideravelmente ao exterior. Quer dizer, o nível de exportações e importações em Portugal deu um salto de 12% de PIB, foi de 30 e poucos por cento de PIB para 45, 50% de PIB. É um salto brutal. Ou seja,
os portugueses, muitas empresas portuguesas, passaram a, em vez de viverem, sei lá, no centro de Portugal e terem os seus clientes, passaram a ir tentar vender coisas a Roma, a Pequim ou a Durham na África do Sul. Essa boa imagem, mais do que qualquer campanha publicitária, veio dos empresários, alguns dos que estão nesta chamada, a irem lá fora, a lutarem, e os outros a verem, olha, estes tipos são espertos, são competitivos, estão honestos, estão a tentar fazer o que fazem. Ou seja, a grande lição dessa imagem, para mim, dessa medida de imagem de Portugal, que é clara, e concordo consigo que é clara, há uma grande melhoria na imagem em Portugal. Podemos tentar dizer, como sempre, e demasiado em Portugal, cantar louros a este governante ou aquele governante, mas as questões da imagem vêm sobretudo a nível micro. Vêm de haver empresários que vão lá fora e que mostram que também se trabalha em Portugal e que se também tenta e se esforça. E é isso, essa foi essa mudança. Daí, se algo eu gostava que Portugal fosse ainda mais aberto, tivesse mais empresas, as empresas grandes e médias, fossem para os mercados externos lá fora, porque eu, independentemente se a geração for mais qualificada ou menos qualificada, o que verifico é que quando os empresários portugueses, quando os trabalhadores portugueses, os portugueses vão lá fora e se expõem, e expor-se é mesmo a palavra certa, porque podes falhar quando te expões, é arriscado expor-se, mas quando te expões não dão má imagem. Alguns têm mais sucesso, outros têm menos sucesso, é a vida, mas não dão má imagem. E essa boa imagem tem, com certeza, efeitos que depois se propagam e se multiplicam um pouco por toda a relação da nossa economia com o exterior. Muito bem, Ricardo. Acho que estamos a chegar ao fim. Queria agradecer ao Ricardo a amável disponibilidade que teve, de facto, para estar aqui connosco. Ele mostrou às empresas portuguesas, mostrou que as empresas portuguesas têm grandes desafios para frente e nós vamos continuar estas Smart Discussions a seguir ao Carnaval, precisamente a falar de casos de empresas. Teremos primeiro o António Ruiz Amorim, que é o CEO da Cortesia Amorim, que é um caso de sucesso do ponto de vista de internacionalização em todo o mundo e de um produto ainda por cima endógeno, como é a Cortiça. Teremos também depois o Paulo Rosado, que é o CEO da OutSystems, como sabemos é uma das unicórnios portuguesas e que é neste momento uma das grandes empresas a nível global. E depois teremos também outros casos. Contamos convosco depois em março. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Se o Ricardo depois me pudesse partilhar a apresentação, e se achar que tinha muito gosto para partilhar com todos, e estaremos cá em breve. Muito boa tarde a todos e a continuação de uma boa semana. Obrigado a todos. Obrigado.